Boa noite, irmãos, e a todos que nos assistem. Quero agradecer a todos que têm orado por mim, pela Neuza. Nós estamos recuperando bem e Deus tem cuidado de nós. Agradecemos muito as orações dos irmãos. E, bom, vamos continuar orando uns pelos outros, vamos continuar firmes, confiando no nosso Deus, que é bom, que é fiel e que cuida de nós. Amém? Então vamos dar continuidade ao estudo. Na verdade, hoje é o último estudo, no capítulo 3 do livro de Lamentações. Então, o título do nosso estudo é o Deus de Esperança. E nós temos visto que o livro de Lamentações foi escrito por Jeremias, o profeta Jeremias. Foi escrito em 586, aproximadamente, antes de Cristo, logo após a queda de Jerusalém. E Lamentações significa chorar em alta voz. E então vamos fazer a leitura do capítulo 3, versículos 18 até o versículo 29. Tá bom, vamos fazer a leitura. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto e do fel. A minha alma certamente disso se lembra, e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Então esse é o nosso texto e nosso estudo, o Deus de esperança. Então em toda a situação há sempre motivo de esperança no Senhor, nosso Deus, baseado ali no versículo 21, no verso 21. Disto me recordarei na minha mente e por isso esperarei. Como já temos estudado, os judeus haviam rejeitado as repetidas advertências da palavra de Deus por meio do profeta Jeremias, que por aproximadamente 40 anos profetizou em Judá. Assim, Jerusalém e o templo tinham sido invadidos, saqueados, destruídos, e os judeus mortos, torturados ou levados como escravos para a Babilônia, onde ficaram cativos por 70 anos. Jeremias, em meio a essa situação desoladora, onde não há esperança, ele tinha perdido toda a sua esperança. Ele olha para o Senhor e começa a pensar, a recordar de quem é o Senhor e o que o Senhor já havia feito, e começa a pensar no que o Senhor ainda faria. Então ele percebe que em Deus há sempre esperança. Então, disto me recordarei na minha mente e por isso esperarei. Então Jeremias muda o seu pensamento e coloca toda a sua esperança, a sua confiança no Senhor. Em nossas vidas, todos nós passamos por problemas e adversidades, que às vezes são consequências dos nossos pecados e erros, como também às vezes são fatalidades e eventualidades que acontecem na nossa vida. Nós sempre temos algum problema que pode nos causar preocupações, tristezas, dor, mas podemos estar confortados no Senhor. Nele podemos ter esperança. E a esperança em Deus não é algo que talvez aconteça, mas é a certeza de que Deus o fará. Então, por isso, nós estamos estudando 4 motivos pelos quais podemos ter esperança.
No nosso primeiro estudo, nós vimos que podemos ter esperança porque o Senhor é misericordioso. Baseado ali no verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Então, Deus ele nos trata com misericórdia. Nós nada merecemos, mas em tudo o Senhor, Deus nos abençoa. Ele nos salva em Jesus Cristo, pois é misericordioso. No estudo 2, nós vimos também que nós podemos ter esperança porque o Senhor Deus é fiel. Então, baseado ali no versículo 23, grande é a tua fidelidade. Deus é fiel, Ele tem cumprido e cumprirá todas as suas promessas. Ele cumprirá toda a sua palavra. Nós podemos colocar toda a nossa confiança nos cumprimentos da palavra de Deus, porque Deus ele é fiel. Podemos também, no estudo 3, nós vimos também que nós podemos ter esperança porque o Senhor Deus ele é bom. Então, Lamentações, capítulo 3, versículo 25 e 26. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então, o Senhor Deus, Ele é bom. Deus, Ele é sempre bom conosco e Ele é sempre bom em tudo o que faz. Podemos confiar na bondade de Deus e aguardar no Senhor, tendo a certeza de que Ele agirá em nosso favor. Precisamos confiar. E hoje nós temos o quarto e último estudo. Então podemos ter esperança porque o Senhor está nos preparando para algo melhor. Então o Senhor permite que o mal e as adversidades aconteçam na nossa vida. E muitas vezes Deus quer nos aperfeiçoar. Muitas vezes Deus quer nos ensinar algo. E nós podemos ter certeza que Deus ele tem sempre um bom propósito para tudo que acontece nas nossas vidas. O Senhor quer nos ensinar algo importante. Deus tem sempre um bom plano para nós. Nós podemos ter toda a confiança. Então, isso nós vemos lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 27. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Então, quando nós vemos esse versículo, nós vemos aqui a expressão suportar o jugo. Suportar o jugo. Aqui, o jugo são as situações difíceis que o Senhor Deus permite em nossas vidas. Situações difíceis que precisamos suportar. E como é que nós vamos suportar? Nós vamos suportar essas situações difíceis que nós passamos, que nós vivemos por meio de Cristo. Permanecendo firmes, obedecendo a palavra de Deus, sendo submissos ao nosso Deus. E o versículo fala da sua mocidade. Então, desde a nossa mocidade, ou seja, Jeremias, ele foi chamado por Deus ainda jovem, né? E precisamos suportar os desafios da nossa vida desde a nossa mocidade ou a partir do momento em que conhecemos a Cristo como nosso Salvador. Assim nós vamos experimentar a misericórdia, a fidelidade e a bondade do Senhor, nosso Deus. Então, eu não sei qual o jugo, ou seja, qual o peso que talvez você tenha carregado. Talvez uma situação de doença, talvez é lá no seu emprego, ou talvez a falta de emprego, talvez alguém que tenha causado problemas ou tristezas na sua vida. Talvez o pecado tenha sido o seu maior problema e peso na sua vida. O Senhor Jesus nos chama e diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele quer que lancemos sobre Ele os nossos pesos, os nossos pesares, as nossas dificuldades, as situações difíceis que temos vivido.
Ele quer aliviar a nossa carga, Ele quer aliviar o nosso peso. Nós precisamos lançar sobre Cristo o nosso peso, a nossa dificuldade. Então, Ele promete para nós irmos a Ele e Ele nos aliviará. Então, isso está lá em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, fique firme, seja forte, suporte o jugo com Cristo, lançando sobre o Senhor Jesus todo o peso, e Ele nos aliviará. Ele suportou o peso de todos os nossos pecados lá na cruz. Ele quer aliviar todo o peso que talvez você esteja carregando sozinho. Lá em Lamentações capítulo 3, versículo 28, está escrito assim: assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Há momentos em que temos que sentar, avaliar os acontecimentos, a vontade de Deus em nossas vidas, por ter permitido que tais dificuldades aconteçam em nossas vidas. Nós precisamos aceitar a situação, mas tendo a certeza de que o Senhor, Deus, está no controle de todas as coisas e que Ele pode mudar a situação se nós orarmos. Porque lá no versículo 29, verso 29, está escrito assim: põe a sua boca no pó, talvez haja esperança. Então, quando nós vemos essa expressão, ponha a sua boca no pó, aqui quer dizer uma atitude de se ajoelhar, e se ajoelhar com o rosto no chão, né? É uma situação de nós orarmos a Deus e nos humilharmos diante dele, pois nada somos e nada podemos sem Deus. Podemos orar, pois o Senhor pode mudar e reverter toda a situação. O Senhor pode restaurar cada área de nossas vidas. Então, seja qual for o peso, seja qual for a área da nossa vida que precisar de restauração, nós podemos nos humilhar, nós podemos orar diante de Deus e Ele será conosco. Então, lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, está escrito assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus, Ele realmente tem algo melhor para nós. Nós precisamos confiar no Senhor e ter a certeza que Ele está no controle de todas as coisas. Então, Deus, Ele faz com que tudo o que acontece realmente contribua para o bem das nossas vidas, de nós que somos salvos, que temos ao Senhor Jesus Cristo como Salvador. Então, precisamos colocar os nossos pesos sobre Cristo e confiar que Ele tem o melhor para as nossas vidas, ficar firmes e ter a certeza de que Deus tem um bom plano para as nossas vidas. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele fala que pode estar passando por situações boas ou situações difíceis, tanto ter necessidade como ter fartura. Mas ele fala no versículo 13, Filipenses 4, versículo 13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, nós precisamos a cada momento de nossa vida nos fortalecer por meio de Cristo. Então, no mundo de dor e injustiça que nós vivemos, Deus é sempre bom
e um dia Ele trará toda a bondade para os que esperam por Ele, ou seja, para os que confiam no Senhor. Amém? Existe o testemunho de Kim Phuc. Quando se fala na Guerra do Vietnã, logo nós lembramos daquela garotinha de 9 anos, chorando de braços abertos, correndo ali na estrada. Então ela era a Kim Phuc, ela chorava de medo e de grande dor e agonia, porque ela tinha sido atingida por um ataque, todos ali foram atingidos por um ataque aéreo, e a sua roupa e grande parte do seu corpo havia sido queimados por uma bomba química. Ela foi atingida por aquele material químico. Ela teve queimaduras de 3º e 4º graus. Isso atingiu as suas costas, atingiu a sua nuca, o seu braço, e toda a sua roupa foi queimada. E todos estavam fugindo desse ataque aéreo. E logo que ela foi atingida, ela foi socorrida para um hospital, mas realmente ela estava em estado muito grave. A sua situação era realmente muito grave, muito crítica. E logo deixaram a menina, transferiram ela para um necrotério, deram ela como morta. E realmente ela teria agonizado ali naquele necrotério até a morte, se a sua mãe não tivesse achado ela naquele lugar após 3 dias. Levada para outro hospital, ela ficou 40 dias em estado crítico, em estado grave, muito grave. E daí ela passou 14 meses internada. Ela passou por 17 cirurgias e ela conta que até hoje sofre constantes dores dos seus graves ferimentos. Mas ela conta na sua biografia, que já adulta, que além de todo o seu sofrimento, ela tinha uma grande, assim, uma baixa autoestima, também tinha grande ódio e amargura pelos que tinham a feito sofrer. Ela chegou a pensar em suicídio, mas ela conta que naquele momento em que ela pensava nisso, ela olhou para uma biblioteca que tinha ali no lugar onde ela estava, e ela viu um Novo Testamento da Palavra de Deus, né, da Bíblia Sagrada, e o qual naquele momento ela começou a ler, e com o tempo, com a leitura daquele Novo Testamento, ela encontrou a Cristo como Salvador. E com a ajuda de Deus, ela aprendeu a perdoar a todos que a fizeram sofrer. Hoje, a Kim é casada, tem 2 filhos e está à frente de uma organização que cuida de crianças vítimas de perseguição como ela. Em uma entrevista ela disse sobre o seu testemunho: eu encontrei paz em Deus, Ele curou meu coração. Hoje eu creio em Jesus Cristo. Eu oro, eu leio a Bíblia, por isso posso dizer que Deus é bom. Eu tenho paz e esperança. Eu aprendi a perdoar. Assim sigo em frente, desejo a todos paz e a alegria que eu encontrei. Então, o Senhor Deus permitiu grande sofrimento na vida de Kim, mas os seus planos futuros para ela era de algo melhor. Primeiramente salvá-la, ensiná-la a perdoar e usar a sua vida para cuidar de outras crianças como ela. E quando nós pensamos na passagem que nós lemos, o remanescente do povo que ficou em Jerusalém, infelizmente continuou desobedecendo
a palavra de Deus. Quando foram para o Egito, lá acabaram morrendo à espada, porque desobedeceram a palavra de Deus. Já aqueles que foram para o cativeiro, após 70 anos, conforme a profecia que Deus já tinha dado por meio do profeta Jeremias, foram restaurados e puderam voltar para Jerusalém, reconstruir os muros, reconstruir a cidade e posteriormente reconstruir o templo. Então, Deus ele é fiel. Deus tem sempre algo melhor preparado para nós. Nós precisamos ser fiéis a Ele, nós precisamos confiar na Sua palavra e no seu cuidado para conosco. E essa profecia está lá em Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 29, versículos 10 a 14. Vamos ler lá. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha palavra, a minha boa palavra, tornando-os a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então, esse povo sofreu um juízo que foi colocado por Deus por causa do seu pecado, de desobediência, de afastamento, mas depois que passaram esses 70 anos, o Senhor Deus, eles buscaram ao Senhor de todo o coração e foram restaurados por Deus, porque Deus é bom, Deus é fiel, Deus é misericordioso. E da mesma forma, Deus também é assim conosco. Então, os pensamentos que Deus tem para nós são pensamentos de paz, como está aqui no versículo 11, e não de mal. Nós podemos ter toda a confiança no nosso Deus, que Ele quer o melhor para nós e que Ele tem algo melhor preparado para nós. Basta nós ficarmos firmes, suportarmos os pesos, as aflições da nossa vida com Cristo e podermos estarmos sempre orando, nos humilhando perante Ele, porque Ele é fiel. Amém? Então vivemos num mundo cheio de problemas. Nessa pandemia, muitos de nós chegamos a ficar doentes ou ainda estão doentes. Um problema, em verdade, mais grave são as pessoas cada vez mais longe de Deus. Basta olharmos na televisão, sairmos na rua e vermos a maldade, a promiscuidade, a tristeza, a depressão, suicídio, mortes, porque as pessoas estão cada vez mais longe de Deus. Então, diante dessa situação, precisamos ficar firmes, suportar com Cristo, orar e confiar na misericórdia, bondade e fidelidade do nosso Deus em nossas vidas, que está nos preparando para algo melhor. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso amado Pai, nós agradecemos muito ao Senhor por esse estudo, pela Tua Palavra, que é sempre uma grande bênção para as nossas vidas. Senhor, nós agradecemos também por Tua imensa bondade, por Sua fidelidade e misericórdia em nossas vidas. Por favor, a Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, obedientes à Sua Palavra e a permanecermos firmes diante
das situações difíceis da nossa vida, sendo por Cristo fortalecidos, ó Deus. Pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, agradeço muito a atenção de todos. Espero que esses estudos tenham sido uma bênção para você e que nós possamos continuar firmes, confiando no nosso Deus. E então a semana que vem nós teremos um novo estudo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.